Qual é a história das suas conquistas? O que você conquistou? Qual é a história delas? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitas vezes a gente tem um olhar negativo sobre aquilo que nós encontramos. Esquecemos de ver a história justamente das nossas conquistas. Quantas conquistas aconteceram na sua vida? Quantas delas você percebe Deus? Vamos falar sobre isso, vamos pegar o texto que está em Josué, capítulo 24, versículo de 1 a 13. Diz assim: Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciões, os chefes, os juízes, os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo, ou seja, ele reuniu todo mundo e começou a contar a história. Nós precisamos muitas vezes de fazer isso, reúne a família. Conta um pouquinho das histórias, de como você chegou até hoje, o que você fez, quais foram os seus passos. É difícil hoje ter essa cultura, né? Afinal de contas, quem quer ouvir essas histórias ultimamente? Mas isso precisa começar nas nossas famílias. Nós precisamos ser famílias que gostem de contar histórias, de ouvir histórias. Mas isso começa lá cedo, de pequenininho. Então, se você tem um filho pequeno, começa a fazer com que ele goste de história. Então, Josué falou a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Vossos pais, Taré, o pai de Abraão e de Nacó, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia e o conduzi através de toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência. Dei-lhes Isaque, a este dei a Jacó e a Esaú um deles dei em propriedade o monte Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram para o Egito. Em seguida enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com prodígios que realizei em seu meio, e depois disso vos tirei de lá. Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito e assim chegassem ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor e ele colocou trevas entre vós e os egípcios. Depois trouxe sobre estes o mar que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito, habitantes no deserto muito tempo. Eu vos introduzi na terra dos amorreus, que habitavam do outro lado do rio Jordão. E quando guerrearam contra vós, eu os entreguei em vossas mãos, e assim ocupastes a sua terra e as extremidades. Levantou-se então Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, e combateu contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os vos amaldiçoassem. Eu, porém, não o quis ouvir. Ao contrário, abençoei-vos por sua boca e os livrei de suas mãos. A seguir, atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó, mas combateram contra vós os habitantes dessa cidade, os amorreus, os frezeus, os cananeus, os hititas, os gergeus, os heveus e os jebuseus. Eu, porém, entreguei-os em vossas mãos. Enviei à vossa frente vespões que os expulsaram de vossa presença, e 2 reis dos amorreus. E isso não com a tua espada nem com o teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidade que não edificastes e nela habitais, vinhas e olivais que não plantastes e comeis de vossos frutos. É muito interessante, Deus está aqui mostrando todo o caminho de conquista. Está dizendo, olha o que foi feito. E quando a gente olha para a nossa história, e é tão bonito isso, quantas vezes eu olhando para a minha história, percebo tantas intervenções de Deus, tantas coisas que Deus foi conduzindo, movimentos que Ele foi fazendo, coisas que pareciam que eram percas, mas eram ganhos, porque Deus tinha um propósito maior naquilo. Quantas vezes você percebe que não conseguiria passar por aquilo, a não ser que Deus tenha lhe dado força, e você percebe, quantas vezes você superou desgastes, sofrimentos, incertezas,
né? Quantas vezes você passou por dificuldades físicas, psíquicas, espirituais, quantas delas foram superadas até aqui? O grande problema é que nós podemos nos esquecer dessas histórias e esquecer de poder guardar e depois de passar essa história. O mundo hoje percebe muito isso, né? Eles gostam de contar as histórias de como nasce uma empresa, de como nasce justamente um projeto, mas a maior graça que nós podemos ter é o homem vivente, é a tua história. Por isso, quando alguém partilha a história comigo, eu digo, olha, obrigado, porque você me deste um bem precioso, a sua vida, com lutas e com muitas conquistas. E isso é o que Deus está te pedindo hoje. Quem sabe poder contar um pouco mais da sua história a outras pessoas, ou até começar a escutar um pouco delas da vida de tantas outras pessoas e como isso nos edifica. Vamos pedir a Deus esta graça, Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.